Dualidade. Não dá para trabalhar com a medicina chinesa sem conhecer as leis da dualidade. O que significa isso, Raquel? Vamos lá. Você sabia que, de acordo com a filosofia oriental, o que é bom pode ser ruim? O que é ruim pode ser bom? Existe um raciocínio muito flexível entre o que faz bem e o que faz mal? Sem compreender isso, não dá para tratar paciente nenhum. Vou te dar um exemplo melhor. Você tem uma paciente chamada Kátia. E a Kátia é uma ótima pessoa, é um exemplo de bondade, de carinho. Ela tem uma filha que ela ama muito e ela faz tudo pela filha. Ela é uma pessoa boníssima, então ela dá muito amor, facilidades, possibilidades, tudo que ela faz pela filha é sempre muito, muito, muito bom. Chega a ser excessivo. O que aconteceu, Raquel? Ela começou a fazer mal para a filha, o excesso de bom virou ruim. A filha ficou fraca com 40 anos, não trabalha, não faz nada, não consegue agir, não consegue respeitar os limites da sociedade dela mesma, não se conhece. O amor da Kátia lesou a filha. A filha é fraca e a Kátia, profundamente triste e frustrada. O bom virou ruim. Outro exemplo, sabia que o forte pode ser fraco? Como assim, Raquel? Eu tenho um paciente, por exemplo, chamado Eduardo. E Eduardo é o exemplo de força. Sabe aquele homem decidido, objetivo, empreendedor, prático? É um exemplo. É o diretor de uma grande empresa. Ele sabe delegar, sabe orientar, ele sabe dirigir. E qual é a queixa dele então? Ele chegou com taquicardia e arritmia no consultório. Como assim? Pois é, ele é tão prático, de acordo com o interrogatório. Tão prático, tão objetivo, são hipóteses aqui para clarear a sua compreensão, combinado? Tão prático que, quando eu interroguei o Eduardo sobre seu aspecto emocional, com quem ele se relaciona, como é que são os afetos, relação familiar, amizade, simplesmente um homem frio, banaliza as relações, banaliza as mulheres, banaliza o mundo, porque ele está acima do bem e do mal. O que ele começou a ter? Arritmia por excesso de trabalho mental, muito comum hoje. Chegando aí muito a pessoas extremamente arrogantes. O excesso do forte virou fraco, porque hoje o Eduardo tem arritmia, palpitação e tem que parar de trabalhar toda hora e ser internado porque ele não soube respeitar nenhuma emoção. Isso faz parte da dualidade. Vou te dar exemplo agora da segunda causa. Poderia falar horas de dualidade, mas vou para a segunda causa dessa grande dificuldade, desse grande abismo entre o Ocidente e o raciocínio oriental, razão e emoção. Aqui eu poderia citar 200, 300 pacientes. Razão. Vamos lá, você tem um paciente chamado Marcelo. E o Marcelo é artista, ele é emotivo, ele é carismático, ele sabe se relacionar. É um paciente extremamente sensível, só que ele está com uma dor de cabeça absurda. Acorda com a cabeça latejando, dói muito. E na sua avaliação você vê que o Marcelo é apático, ele está ficando fraco. E quando você vai falar sobre o aspecto racional, é uma pessoa sem objetividade, sem raciocínio lógico nenhum, é emotivo demais, sabe aquele leite derramado? E não sabe ser racional e prático na hora certa? Exatamente o oposto do Eduardo. Isso também adoece, que a emoção é brilhante, mas ela não pode ser excessiva, o tempo inteiro supersensível. Nós somos razão e emoção juntos. Exatamente, às vezes mais emotivos, às vezes mais racionais, a emoção não tem lógica nenhuma, a razão tem total lógica e essa capacidade de pulsar entre as duas é o que dá a saúde dos nossos pacientes, vida longa e, com certeza, pouquíssimas enfermidades. Quem sabe lidar com essas duas potencialidades? Nós banalizamos essas relações, banalizamos o que é emoção, não compreendemos como o paciente sente e vira um grande abismo. E a medicina chinesa conhece tudo sobre o aspecto emocional, compreende cada emoção, inclusive orienta o paciente para que ele saiba sentir e agir no momento certo. Vamos ao terceiro grande abismo. Esse aqui eu poderia ficar realmente dias, porque é o que mais me assusta na minha prática clínica. Chama-se paz interior tem origem. Que isso, Raquel? Você está falando de medicina e falando de paz? Pois é. Felizmente ou infelizmente é assim, a medicina chinesa não desassocia, não existiu a dicotomia aí da Idade Média, razão e emoção. Na verdade, no Oriente nunca se separou e
A ligação entre as duas leva à paz divina. Concluindo, explicando melhor, essa lei é a seguinte: o ser humano que sabe equilibrar a primeira lá, a lei da dualidade, a segunda causa desse abismo, a razão e emoção, consegue a terceira causa do abismo. Ele consegue atingir o tal. O que é tal, Raquel? Vamos lá. Tal é a força divina que reside no coração dos 7 bilhões e meio de habitantes do planeta. É uma força latente, presente em cada ser humano, mas para encontrá-la é preciso saber lidar com as leis anteriores. É preciso lidar com forte, com fraco, com a razão, a emoção, feminino e masculino, essas duas forças que estão dentro de nós. E quando você sabe lidar, você consegue atingir a paz interior. Na verdade, nós tratamos centenas de doenças com a medicina chinesa, mas o mais importante é quem consegue, é o profissional de excelência que consegue levar o paciente a atingir essa terceira causa aqui. Conseguir compreender quem ele é, respeitar o divino que há nele. Vou explicar também um pouquinho melhor. Vamos a um adulto feliz. Vou dar um exemplo aqui. Minha paciente, Ângela. Como saber se o paciente atingiu o tal, essa paz interior e está livre aí de diversos adoecimentos? Como? A Ângela, ela sabe respeitar o limite. Olha só, as leis anteriores. É uma pessoa que respeita os próprios limites e o limite do outro. Isso é um adulto saudável. É uma pessoa que sabe ser flexível. Então ela sabe agir com maior racionalidade, objetividade na hora certa. E sabe também sentir na hora de relaxar e ser mais emotiva. É uma pessoa que sabe um ponto imprescindível para se atingir a paz. Se arriscar. Ela se arrisca. A vida é um risco, não tem como, temos que enfrentar. E os que não conseguem se arriscar, ou estão no São João Batista, que é o cemitério aqui no Rio, já partiram desse plano, ou estão em casa paralisados. O risco é o que dá um grande sabor à vida. Se arriscar demais é excessivo, se arriscar de menos é paralisar. É aquele risco na dose certa. A Ângela, essa paciente com saúde, essa paciente com paz interior, ela sabe se arriscar. E quando perde, ela continua. E quando ganha, ela comemora. Todas as perdas de uma paciente que tem paz são encaradas como oportunidade para um novo passo, para um recomeço. São pessoas que têm resiliência, altruísmo, empatia. São pessoas que têm um grande carisma. A medicina chinesa explica tão bem essas pessoas que é um fortalecimento da energia interna que excede para a áurea, que excede para a relação dessas pessoas em sociedade. Você conhece pessoas assim que chegam e são pessoas especiais, que dá vontade de ficar perto, dá um prazer de olhar, pessoas que emitem paz, resiliência, são pessoas diferenciadas. Essas estão mais próximas ao que chamamos de um equilíbrio e ao que chamamos de pessoas saudáveis. Isso é medicina tradicional chinesa. E se esses 3 abismos fez sentido para você, por favor, vá aqui abaixo agora, escreva para mim. Gostei, não gostei desse vídeo, concordo, não concordo, que eu tô aqui para receber qualquer dica, sugestão, crítica, faz parte desse mundo que vivemos da dualidade. Combinado? Agora, curta, compartilha, se inscreva no meu canal e eu espero ter sido útil. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.